Olá, olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador e hoje falaremos sobre a Era Vargas. Vamos lá? Nós começamos então a Era Vargas, de 1930 a 1945. Getúlio Vargas depois volta a ser presidente da República. No entanto, hoje nós falaremos desse período, que começa com a chamada Revolução de 30. A então Revolução de 30 marca o fim da República Velha, o fim da República Oligárquica que nós já estudamos aqui. Lembrem-se, a República Oligárquica trabalhava dentro da política dos governadores aquele processo de sucessão da presidência da República entre o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista. Houve exceções nessa política café com leite. No entanto, essa estrutura ela era voltada para a manipulação do governo pelas elites. Só que o nosso último presidente da República Velha, Washington Luiz, vai sofrer abalos no seu governo. Washington Luiz que se encontra entre os melhores presidentes da República Oligárquica, olha só. No entanto, é neste governo que nós vamos encontrar o fim da República Oligárquica. Nós já vimos em aulas passadas sobre o crescimento do movimento tenentista, também falamos sobre a coluna Prestes e também discutimos os movimentos operários que ocorreram neste período. O movimento tenentista e o movimento operário, então, são duas vias que tentavam romper com essa política oligárquica. O movimento operário voltado para a esquerda, com um Partido Comunista Brasileiro, não tão forte, mas existia. E nós temos um movimento tenentista, onde nós encontramos também uma visão de modernização, defendiam o voto secreto, o voto obrigatório, enfim, eles defendiam alguns pontos que não existiam até então na República Oligárquica. E no ano de 1929, sabemos muito bem, uma crise que abalou os países capitalistas liberais. O Brasil sofre com a crise de 29, há um abalo econômico, principalmente no bolso dos cafeicultores paulistas, e é nesse momento do abalo e ao mesmo tempo dessas manifestações que vão se intensificando, que nós temos novas eleições. Washington Luiz rompe com o Pacto Café com Leite para indicar um paulista do seu partido, Júlio Prestes, para suceder ele na presidência da República. Lembrem-se do pacto. Washington Luiz era paulista, então o próximo a tomar a cadeira da presidência da República deveria ser do Partido Mineiro. No entanto, ao apoiar Júlio Prestes, Minas Gerais se encontra uma espécie de sinuca de bico, então vai criar uma aliança entre o Partido Republicano Mineiro, o Rio Grande do Sul e a Paraíba, que formarão a chamada Aliança Liberal, uma espécie de coligação. Os candidatos da Aliança Liberal eram Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, da Paraíba. Então, João Pessoa como vice e Getúlio Vargas como presidente. A Aliança Liberal, ela começa a receber apoio de alguns tenentes do movimento tenentista, da classe média urbana e de algumas oligarquias dissidentes, até mesmo de São Paulo. Do outro lado, nós temos o Washington Luiz, com a máquina pública em mãos, apoiando o candidato Júlio Prestes, e não confunda Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. Digo isso porque quando eu era aluno no ensino médio, confundia. O Luiz Carlos Prestes é lá da coluna Prestes, líder desse movimento de esquerda, e depois vai ser líder do Partido Comunista Brasileiro. O Júlio Prestes, ele é da elite cafeicultora paulista, tá certo? Imaginem que o Getúlio Vargas, ele também faz parte de uma elite
do Rio Grande do Sul. O Getúlio Vargas mora numa cidade que faz divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina. E é de uma família de caudilhos, vamos dizer assim, de coronéis do Rio Grande do Sul. Então, não deixa de ser fazer parte de uma elite. No entanto, não é aquele habitual, paulista ou mineiro. Com as eleições, Júlio Prestes vence as eleições. Júlio Prestes vence as eleições que eram fraudulentas. Todos nós sabemos como que as eleições funcionavam no Brasil oligárquico. Vence essas eleições e inicia-se protestos contra o resultado das urnas. A Aliança Liberal, ela não se sente satisfeita em ter perdido. Nós tínhamos 1.890.524 votos para Júlio Prestes, contra 1.091.709 obtidos por Vargas. Ou seja, o Júlio Prestes vence. E a Aliança Liberal, não aceitando esse resultado, começa a tomar certas medidas em todo o país. Na Paraíba, nós temos o João Pessoa, que era, na época, presidente da Paraíba, ou seja, governador da Paraíba, e vice na candidatura de Getúlio Vargas, né? João Pessoa estava na cidade de Recife e foi assassinado. Dizem que por questões pessoais, tá? No entanto, essa morte de João Pessoa foi vinculada à oposição, ou seja, ao Washington Luiz, ao Partido Republicano Paulista. Disseram que o João Pessoa foi morto por eles. Não se sabe ao certo, pessoal, se foi por uma questão política ou pessoal, mas João Pessoa, a morte de João Pessoa marca uma intensificação das agitações populares. A Aliança Liberal, no comando de Getúlio Vargas, junto com alguns tenentes, começam então a mobilizar, falando que iriam tomar o Rio de Janeiro, a capital. Aí o exército brasileiro entra na jogada. Prestem atenção, o exército brasileiro sempre entrando na jogada. O exército brasileiro, que se auto-intitulava uma instituição democrática, uma instituição que valorizava os princípios da cidadania, etc., esse exército, então, para conter esse caos, essa falta de representatividade, resolve entrar no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, e depor o presidente Washington Luiz. Eles propõem a retirada do Washington Luiz. O Washington Luiz, então, ele vai ser retirado da presidência da República. E antes mesmo da posse de Júlio Prestes, que tinha vencido as eleições, o exército cria uma espécie de junta militar para governar o país. E aí, quando o exército cria essa junta militar para governar o país, o Getúlio Vargas ele chega e se associa a esses militares, e os militares, então, dão um comando de chefia a Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas, ele não vai tomar posse como presidente da República, presta atenção. Ele vai comandar como se fosse um chefe da República, né? Vai ser aprovado isso por essa junta militar, e somente em novembro que ele, de fato, vai ser empossado como presidente da República. Aqui nós temos um cartaz da Aliança Liberal, na época das eleições. Então, um cartaz mostrando aí para presidente Getúlio Vargas, vice João Pessoa, Aliança Liberal. E aí o cartaz está mostrando aí a figura de uma mulher que representa a nação, a liberdade. É uma proposta bem liberal, totalmente diferente, né, da visão que a República Oligárquica tinha. E aqui, ó, ao lado, nós encontramos uma matéria do assassinato de João Pessoa, da Paraíba. Isso foi divulgado nas rádios, em jornais, o assassinato, por isso a confusão. Bom, pessoal, aqui nós encontramos, na Paraíba, alguns militares e civis pousando para uma foto no período da Revolução de 30, com a bandeira da Paraíba em mãos. Na época, a bandeira era dessa forma, hoje é um pouco diferente, mas na época eles fizeram essa bandeira com a palavra nego.
Nego de negar. Nega o quê? Nega a oligarquia, nega a república oligárquica. E até hoje, a bandeira da Paraíba é preto, uma faixa preta, uma vermelha, e escrito a palavra nego. Então, quando Getúlio é empossado, nós temos aí o chamado governo provisório. O governo provisório vai de 1930 e 34, marcando a primeira fase de Getúlio no poder. Getúlio Vargas, que era uma figura caricata, ele é baixinho, usava aqueles ternos, todo engomadinho, muitas vezes de chapéu. Getúlio Vargas era uma espécie de figurão da elite, de fato. Mas ele tinha um carisma interessante, sabia falar bem, e por isso mesmo vai ser agraciado e abraçado pelo povo brasileiro na época. Bom, então essa primeira fase, o governo provisório, é marcado por algumas questões. O que nós devemos saber? Primeiro, ele vai suspender a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, porque a proposta é criar uma nova Constituição. Com a suspensão da Constituição, Vargas ele vai ter um poder meio que ditatorial, porque não existe leis para impedir ou suprimir as suas ações. Ele cria uma lei orgânica em 1930 para dar amplos poderes ao presidente da República, e a legitimidade do seu poder era garantida pelo Exército, pelas Forças Armadas, como eu disse. Ele vai retirar vários presidentes de província, né, dos estados brasileiros, os governadores, e vai colocar os chamados interventores. Ele vai nomear interventores nos estados no Brasil. Vários desses interventores eram tenentes lá do movimento tenentista. Foi no governo provisório que ele apresenta a possibilidade da criação das leis trabalhistas, já no governo provisório que ele reduz a jornada de trabalho dos trabalhadores operários, apresenta a possibilidade de férias, etc. Mas ainda não é a CLT, ok? Ele cria o Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio. Então, é a partir da criação desse ministério que a possibilidade das primeiras ações, primeiros projetos para a construção de leis trabalhistas, e cria o Ministério da Educação e Saúde Pública, que por muito tempo vai ser chefiado pelo Capanema. E por fim, pessoal, uma proposta do Oswaldo Aranha, eles vão criar essas chamadas cotas de sacrifício, que é o quê? A compra do café em determinadas cotas, uma porcentagem do café que vai ser queimado pelo próprio Estado brasileiro. É ainda no governo provisório que nós temos a chamada Revolução Constitucionalista que aconteceu em São Paulo em 1932, conhecida também como Revolução de 32. Essa revolução, na verdade, vai durar por volta de 6 meses. Muitas pessoas da oligarquia paulista estão insatisfeitas com a tomada do poder por parte de Getúlio Vargas, com essas medidas intervencionistas e autoritárias que não são interessantes. A classe média urbana também paulista não se encontra satisfeita com essa política intervencionista e autoritária de Getúlio Vargas. O objetivo dos paulistas era colocar um interventor civil e paulista para governar São Paulo. Na verdade, não era. Getúlio Vargas tinha colocado um cara que era de outro estado, enfim, que era tenente. Então, o objetivo de São Paulo nessa revolução era colocar um interventor civil e paulista. Além disso, estavam forçando a criação de uma nova Constituição. Foi até criada uma frente única lá em São Paulo, entre alguns partidos, o PD e o PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Em momentos de confusão, conflito nas ruas, 4 homens morreram. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Em uma manifestação, esses estudantes foram mortos. E daí criou-se uma sigla a partir da morte desses estudantes, MMDC. O MMDC passou a ser o símbolo da luta paulista contra o governo varguista. Além de ser símbolo, o MMDC passou a representar também uma organização de civis que era clandestina, que treinava os civis em pegarem armas, treinava os civis para guerrilha em São Paulo. O resultado foi a intervenção dos militares nesse caos em São Paulo.
foi então a vitória militar e de Getúlio Vargas e a convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Em 33 cria-se a Constituição, em 34 ela é promulgada. A Constituição nova de 1934 extinguia o cargo de vice-presidente da República, criava voto secreto, obrigatório e o voto extensivo às mulheres. Olha, as mulheres então conquistaram esse direito, não foi dado às mulheres, prestem atenção. Tudo que é apresentado de novo, pessoal, para as minorias, é uma conquista das minorias. Então, as mulheres batalharam por isso e conseguiram, conquistaram esse direito do voto feminino. Além disso, a redução de senadores para 2 por estado, a manutenção de um mandato de 8 anos para senadores, foi criados os ministérios para assessorar o governo federal, propõe a criação das leis trabalhistas e, por fim, um ensino obrigatório gratuito e cria também o Conselho Superior de Segurança Nacional com essa Constituição. Então, nós marcamos com a promulgação da Constituição a segunda fase de Getúlio Vargas, o governo constitucional, que vai de 34 a 37. Getúlio, ao tomar posse como presidente da Constituição, porque é o seguinte, foi promulgada a Constituição. Então, nós temos eleições indiretas para presidente da República. E nessas eleições, o corpo de políticos vão votar em quem? É claro, no próprio Getúlio. Então, o Getúlio toma posse e faz um discurso falando que ele juraria a Constituição e etc. Só que nessa época, em 34, preste atenção, nós temos um cenário que é conturbado, um cenário de recuperação econômica dos Estados Unidos, com o Roosevelt no poder e a criação lá do welfare state. Nós temos na Europa a ascensão do fascismo, do nazismo e do franquismo em 36. E nós temos aquele contexto, nós enxergamos aquele contexto de que o liberalismo fracassou e 2 correntes ascenderam. Qual? A corrente da extrema-direita e a da esquerda, concordam? Os soviéticos ascenderam porque não foram abalados pela crise de 29. Nós temos esse contexto do crescimento da ideologia socialista e, ao mesmo tempo, o crescimento das ditaduras extremistas de direita na Europa. Portanto, há uma polarização ideológica que vai resbalar o Brasil. E surge aqui agrupamentos políticos no Brasil nessa época, como, por exemplo, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que era um grupo fascista, de cunho fascista. O líder da Ação Integralista era o Plínio Salgado. E essa Ação Integralista Brasileira, a AIB, ela tinha toda aquela estrutura estética que o partido nazista, o partido fascista tinha. Uma saudação, Anauê levantava a mãozinha para cima, tinha um lema, Deus, Pátria e Família, tinha um símbolo, que era o símbolo da somatória, valorizava aí o totalitarismo, o unipartidarismo, condenava o capitalismo financeiro, condenava o comunismo. Do outro lado, nós tínhamos a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha como uma espécie de líder honorário o Luiz Carlos Prestes. Lembrem do Luiz Carlos Prestes, pessoal. Ele, na época, era presidente, se não me engano, do Partido Comunista Brasileiro e, ao mesmo tempo, um líder honorário da ANL. Essa aliança da esquerda, ela mostra, então, essa internacionalização do socialismo. A ANL defendia, então, o não pagamento da dívida externa do Brasil, defendia uma reforma agrária, as liberdades individuais, o direito à greve, a imprensa livre, a nacionalização das empresas estrangeiras no Brasil, um governo popular. Bom, aqui, um cartaz da Ação Integralista Brasileira, com a bandeira, com o símbolo da somatória, né, que era o símbolo dos integralistas, e aqui um cartaz do Carlos Prestes. Aqui uma imagem, esse ao centro é o Plínio Salgado, líder da AIB. Olha só a similaridade, né, com toda aquela estética nazista. E a ANL, ela vai ser uma pedra no sapato de Getúlio Vargas. E a ANL vai ser colocada na ilegalidade por começar a crescer
Quando o Getúlio Vargas coloca a ANL na ilegalidade, ele está tomando partido, não está? Ele está tomando partido de ir contra os comunistas e começa a ter uma relação até mesmo próxima com o Plínio Salgado, que era o líder da AIB, né, da Ação Integralista, ou seja, está tomando partido. No mesmo ano, em 1935, houve uma tentativa de golpe criada pelos membros da ANL. Essa tentativa de golpe vai ser conhecida como a Intentona Comunista. O que foi a Intentona Comunista? O grupo ANL tinha representantes em todos os estados, ou melhor, em quase todos os estados no Brasil. Diversas manifestações começam a ser promovidas pela ANL, que traz ela a ilegalidade em julho de 1935. E há uma reação, então, desse grupo ao presidente Getúlio Vargas. O levante ele vai começar a ocorrer em cidades como Rio de Janeiro, Recife, Natal. Mas esses levantes que começam, essas rebeliões que começam nessas cidades, vão ser reprimidas de maneira violenta. Aproveitando o episódio, as tropas do governo vão prender jornalistas, sindicalistas, operários, artistas, políticos adversários. Então a Intentona Comunista seria essa tentativa de golpe a partir dessas rebeliões que vão acontecendo em cidades como Rio de Janeiro, Natal, Recife, etc. E os líderes então foram rapidamente perseguidos e muitos deles foram presos, outros torturados. O movimento fracassou. O próprio Luiz Carlos Prestes foi preso e até mesmo a sua esposa, a Olga Benário. Nessa onda de perseguição, prisões, deportações, a Olga Benário foi presa e deportada para a Polônia, se não me engano. A Olga Benário, vocês conhecem esse nome até mesmo pelo filme, ficou célebre, né? Um filme que retrata sobre a vida dela. Muito interessante o filme, quem tiver interesse de assistir, o filme é belíssimo. Mostra a Olga sendo, então, levada, deportada para a Europa, nessa época em que o nazismo já estava em ascensão. E há uma perseguição a judeus na Europa, lembrem-se. E a Olga Benário era judia. Pessoal, ela vai ficar em um campo de concentração e vai ser morta naquelas câmaras de gás. A Intentona Comunista vai abrir margem para Getúlio Vargas declarar ao país estado de sítio. O que é o estado de sítio? Um decreto, né, do governo para mostrar que o país está em caos. E aí o presidente da República tinha amplos poderes, ou seja, o presidente da República não precisa de cumprir com as leis constitucionais. De 35 até 37 o estado de sítio vai ser implementado e foram criados nessa época, prestem atenção, a Comissão Nacional da Repressão, a repressão ao comunismo, tá? Vai ser criado o Tribunal de Segurança Nacional, e esses dois órgãos servia para quê? Para caçar os opositores e depois julgar esses inimigos políticos, os inimigos do governo. E é nesse cenário que começa a campanha eleitoral, porque nós estamos falando de 37, é o último ano do mandato. Alguns partidos, como o Partido Republicano Paulista, lança até mesmo candidatos, como por exemplo o Armando Salles vai ser lançado como candidato. E o José Américo de Almeida vai ser também lançado como candidato. E esse candidato, José Américo de Almeida, vai ser apoiado pelo Getúlio Vargas. Mas também algumas pessoas pensavam em lançar o Plínio Salgado, que era lá o líder, né, da Ação Integralista. Bom, apesar dessas candidaturas existirem, pessoal, em 37, houve uma ação golpista do próprio governo, ou seja, do próprio Getúlio Vargas. Começam a elaborar uma ação golpista e ela vem a partir de um chamado Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? Foi um ofício elaborado por um oficial do Exército que vai trazer alguns pontos sobre os inimigos comunistas no Brasil. E esse plano, ele
não era para ser divulgado. E ele caiu nas graças de alguma pessoa que vai julgar isso no jornal, vai entregar isso para a mídia. E o plano era um documento que falava sobre possíveis ameaças dos comunistas. Quando a mídia divulga, como por exemplo o jornal que está aí atrás, lá em outubro de 1937, é o título do jornal, está falando lá, as instruções do Comintern para a ação de seus agentes contra o Brasil. O plano Collor nada mais foi, então, do que esse documento elaborado por esse oficial do Exército, que tinha pontos de tentativas de golpe que poderiam ser realizadas pelos comunistas, mas, na verdade, isso foi uma farsa, né? Porque é uma suposição. Só que o jornal enviando isso, publicando isso, as mídias, a rádio publicando isso, todo brasileiro acreditou que de fato isso poderia acontecer ou que iria acontecer, e assim, com essa divulgação, veio o momento adequado, né, para o Getúlio Vargas declarar estado de guerra e decretar o chamado Estado Novo. Eles vão construir rapidamente uma Constituição nova, olha só, uma nova Constituição em 1937, e ele vai fazer um pronunciamento público, as rádios vão transmitir e tudo mais, apresentando essa nova Constituição com o chamado Estado Novo. Essa Constituição de 37, ela tinha um caráter ditatorial, ok? E assim nós começamos um novo período, chamado Estado Novo, de 1937 a 45. Então, com a outorga da nossa nova Constituição, o golpe ocorre e paralisa-se as eleições, pessoal. A maioria dos artigos dessa nova Constituição não vão ser colocados em prática. O presidente Getúlio Vargas vai controlar o país a partir de decretos-lei, de maneira impositiva, vai intervir nos estados, vai ser um ditador, mas um ditador civil, que tem plenos poderes, e que vai criar instrumentos que são similares aos instrumentos da extrema-direita nazi-fascista. Exemplo, os hinos e bandeiras municipais e estaduais foram excluídos, acabou. Então, a única bandeira que vale é a bandeira da nossa pátria, da nação. Olha a ideia de nacionalismo aí. As assembleias legislativas, os partidos políticos foram extintos. Olha a ideia aí de eliminação da oposição. O Getúlio Vargas controla as Forças Armadas. O mandato presidencial oficial era de 6 anos. Ele vai criar um plano chamado Plano de Segurança Nacional, onde ali ele vai articular com o Exército, com as Forças Armadas, ações para eliminar qualquer tipo de oposição ao governo. Até mesmo a pena de morte vai ser aplicada no Brasil nessa época. As liberdades individuais foram suprimidas. E olha os organismos criados para o controle e a censura. Ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Com a criação do DIP, ele vai censurar qualquer tipo de matéria. Por exemplo, vários jornais vão ser confiscados. Então a censura está presente. Ele vai forjar uma imagem do Brasil e a sua imagem. Então olha só, utilização da mídia, utilização da arte, utilização da propaganda para criar uma espécie de mito e herói da pátria, como lá a exemplo da extrema-direita nazi-fascista. Forjar uma imagem que é popular, que o Vargas é o pai dos pobres. Até fotografias vão sendo tiradas dele com criancinhas, a exemplo dessa fotografia ao fundo. Ele sorrindo, com crianças ao lado. Então utiliza-se da arte e da propaganda para criar uma figura paternal, o pai dos pobres. É nessa época também que ele vai criar um jornal nacional, que era transmitido na rádio em um horário específico para todo o Brasil, com notícias vinculadas ao governo, o chamado Hora do Brasil. E o DASP, que é o Departamento de Administração e Serviço Público, supervisionava
os estados, o que cada governador estava fazendo. O DASP vai centralizar o poder na mão de Getúlio Vargas. Ele cria uma polícia secreta, olha só, uma espécie de Gestapo. Essa polícia secreta, ela tinha um comando pró-nazista, né? Bem similar à Gestapo. E vai criar o Departamento Federal de Segurança Pública e o Serviço Nacional de Informação. Aqui algumas propagandas de Getúlio Vargas da época, mostrando aí ele enquanto o pai de todos os brasileiros, o pai dos pobres, etc. Pai dos trabalhadores. Foi nessa era do Estado Novo que Vargas consolidou as leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas em 1943, a famosa CLT. E essa legislação, ela foi elaborada aos poucos, né? Foi criado diversas leis, como a carteira de trabalho em 32, o salário mínimo em 40, a justiça do trabalho, o sindicato, e assim vai. E a consolidação de todas essas leis vai ser, então, feita em 1943. Tá certo, pessoal? Lembrem-se, os sindicatos que foram criados nessa época estavam ligados diretamente ao Estado. Então, há uma espécie de corporativismo e aqueles funcionários do Estado, aquelas pessoas que prestavam serviço dentro dos sindicatos, estavam ligadas diretamente, então, aos anseios do Estado. Esses funcionários, essas pessoas que estavam dentro dos sindicatos, administrando os sindicatos, vão receber o título de pelegos, ou seja, capacho é um título pejorativo. O capacho do Estado, o capacho das ordens do Estado. Então, há uma espécie de peleguismo. O que é o peleguismo? Olha, aquele que está à frente do sindicato vai ter uma relação amistosa com o Estado, até para conseguir criar estratégias não geradoras de conflito entre sindicalizados, né, e o próprio Estado, evitando assim conflitos diretos, como greves. Na economia, nós podemos apresentar alguns destaques do Estado Novo. O Estado Novo, ele busca teorizar uma política econômica voltada para o desenvolvimento industrial brasileiro. Ou seja, há uma necessidade de criar indústrias, principalmente de base e de bens de capital, para o Brasil reduzir a sua dependência com o mercado externo na compra de produtos importados. Então, a industrialização no Brasil está associada a uma linha intervencionista e nacionalista do Estado. O Vargas, então, propõe um desenvolvimento industrial atrelado a uma ideologia nacionalista, ou seja, ao desenvolvimento das indústrias nacionais, rompendo assim com essa dependência com produtos importados, e essa reformulação da frágil indústria brasileira vai ser importantíssima, principalmente no campo da geração de energia elétrica e produção de aço. Aqui nós podemos encontrar, por exemplo, a industrialização partindo da criação de fábricas como a Fábrica Nacional de Motores em 1943, a criação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a CSN. Enfim, houve então essa propositiva. No entanto, pessoal, é interessante notar que houve uma pressão norte-americana frente a essa política econômica nacionalista. Os norte-americanos
pressionam Vargas até mesmo para ceder a uma região em Natal para a criação de uma base militar em Natal e a exploração de matéria-prima para a política nuclear norte-americana. Essa pressão vai ser, na verdade, uma troca de favores, porque o Getúlio Vargas vai conseguir um financiamento norte-americano para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Um financiamento que vai, portanto, auxiliar nessa política econômica. Bom, há então um controle e um planejamento econômico do Estado sobre esse desenvolvimento. Por exemplo, foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool, do Mate e do Pinho no Brasil. A produção algodoeira ampliou, foi estimulada. Getúlio Vargas cria cartas de crédito agrícola e industrial que foram realizadas pelo Banco do Brasil. Cria o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho de Águas e Energia, o Conselho para o Plano da Siderurgia Nacional, a CSN, vai vir a partir da criação dessa comissão, a Comissão da Vale do Rio Doce para a construção da Companhia Vale do Rio Doce, etc. Bom, como eu disse, havia uma pressão principalmente norte-americana frente a esse processo de nacionalização industrial. No entanto, é interessante também notar que é neste período que desencadeia um conflito global, a Segunda Guerra Mundial. É na Segunda Guerra Mundial que nós temos dois lados da moeda. De um lado, aquele apoio aos ideais liberais, voltados, então, para os aliados, o grupo dos aliados. Encontramos aí a Inglaterra, uma França fragilizada, já dominada pelo eixo, e encontramos também os Estados Unidos. Juntamente aos aliados, nós vamos encontrar também desfavoráveis aos anseios liberais, mas, de todo jeito, lutando contra o inimigo único nazista e fascista, ao RSS, a União Soviética. Então, prestem atenção. Há uma união de países capitalistas, né, e um país comunista soviético para exterminar um inimigo em comum, o nazifascismo. O Brasil vive este momento, e este momento é muito importante, até mesmo porque Getúlio Vargas possuía uma política semelhante à política fascista, mas, ao mesmo tempo, existiam relações íntimas econômicas com os Estados Unidos. Então, já que no Brasil nós encontramos setores ligados aos norte-americanos e setores ligados aos germânicos, a posição, a conduta do Estado brasileiro neste momento da Segunda Guerra foi de neutralidade no conflito. Vargas se distancia do conflito, até mesmo porque ele não queria criar nenhum tipo de rivalidade entre as duas partes, entre aliados e eixo. Mas tentam entender que, com o passar dos meses, há uma pressão que vai se alargando dos estadunidenses, levando, assim, o presidente Vargas a apoiar, não o eixo, mas a apoiar de maneira velada os aliados. Quando eu falo velada, é um apoio discreto, ok? Mas
Vargas vai, nesse momento, para evitar qualquer tipo de comprometimento, né? Ele vai tentar se distanciar e, mesmo apoiando de maneira velada, ele não vai entrar de cabeça, portanto, na Segunda Guerra Mundial. No entanto, o que acontece? Nós vamos ver que a, a entrada de Vargas vai ser decisiva a partir de um acontecimento. Mas antes de falar deste acontecimento, prestem atenção. Há uma política norte-americana aos países da América Latina que faz com que vários países da América Latina, obrigatoriamente, defendam os aliados. A política conhecida por nós como a política da boa vizinhança. Os Estados Unidos propunha um auxílio técnico e militar aos países da América Latina, criou diversas convenções pan-americanas, conferências pan-americanas que tinha o objetivo de pregar a necessidade de uma defesa comum no continente americano, liderado pelos Estados Unidos. Propõe uma condição favorável para a venda do café e borracha aos Estados Unidos. E, por fim, os Estados Unidos cria um intercâmbio cultural. Neste contexto do intercâmbio cultural, nós destacamos a cantora luso-brasileira, Carmen Miranda, que vai ser uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood na época. E nesse intercâmbio cultural, nós encontramos também a personagem do papagaio Zé Carioca, criado pelo animador Walt Disney, um personagem brasileiro que, na verdade, não foi muito bem visto por alguns brasileiros, devido a seu espectro de malandragem, ok? Enfim, é nesse momento onde Vargas se posiciona ainda de maneira tímida, voltado para os aliados, que ele recebe, então, ameaças do eixo. Os submarinos nazistas vão atacar 5 navios mercantes brasileiros na costa do Atlântico, no Atlântico, ali nas margens, né, do litoral brasileiro, mostrando ao Brasil que o eixo está contrário a essa posição de Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, mostrando a força, tentando amedrontar, pelo menos, os brasileiros no envolvimento da Segunda Guerra Mundial. Mas é assim que houve uma declaração direta de guerra ao eixo. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, vai então ser mobilizada com um contingente de aproximadamente 25 mil soldados, 25 mil homens, que vão se desembarcar na Itália, e as campanhas na Itália, no território italiano, vão ser auxiliadas, portanto, pela Força Expedicionária Brasileira. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1942, foi muito importante. O Brasil consegue um clima de vitória, justamente por algumas vitórias em regiões, como eu destaco aí no slide, e a Força Expedicionária Brasileira ganha uma credibilidade. Ao lado, o emblema, o símbolo, né? O emblema da Força Expedicionária Brasileira, uma cobra fumando. Interessante desse emblema é que alguns brasileiros falavam que o Brasil, que o exército brasileiro nunca iria participar da guerra. Uma cobra poderia fumar um cachimbo, mas o exército não participaria. Portanto, como imagem crítica e ao mesmo tempo cômica, né? A Força Expedicionária
apresenta o seu emblema, que a cobra vai fumar, já que então a Força Expedicionária participaria da Segunda Guerra Mundial, ok? Nós sabemos o desfecho da guerra, sabemos como Getúlio Vargas, ao lado dos norte-americanos, vai conseguir os feitos importantes no momento, nos momentos finais da Segunda Guerra. E olha, essa aproximação ideológica que foi incentivada pelos Estados Unidos, acompanhada por um ganho econômico por parte dos brasileiros, né? Os negócios que o Getúlio Vargas fez com os Estados Unidos no campo da industrialização nacional, né? Buscando financiamento norte-americano e outras vantagens, né? Existentes aí na política conhecida como política de boa vizinhança, trouxe para o Brasil um certo tipo de inquietude àqueles que estavam na contramão desta posição de Vargas. Porque ainda existem pessoas dentro do Brasil que acreditavam que Vargas tinha feito uma escolha errada. Muitos movimentos vão surgindo, manifestos vão sendo criados que vão contra ao regime existente no Brasil. Até mesmo há uma pressão norte-americana para o processo de democratização do Brasil. Lembrem-se, nós estamos falando do Estado Novo, uma era que é ditatorial. E já nos últimos anos da guerra, sabemos que a ditadura não seria a melhor opção mais. E por isso mesmo, esses movimentos contrários à ditadura, contrários à permanência de Getúlio Vargas, vão externando as suas insatisfações. Movimentos que foram criados na época varguista, no período varguista, como, por exemplo, a União Nacional de Estudantes. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, que foi criada, fundada em 1937, ela vai se aprofundar nos protestos contra a manutenção da ditadura varguista. Além da UNE, eu posso dizer que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e alguns setores liberais vão também começar a discutir a ditadura de Vargas. Setores liberais ligados a Minas Gerais, ao Estado mineiro, a políticos de Minas Gerais, vão criar um manifesto, conhecido como Manifesto Mineiro, contra a permanência de Getúlio Vargas no poder. Portanto, pessoal, esses movimentos vão fazer com que Vargas comece a flexibilizar o seu poder. Tanto é que, por essas pressões, Vargas reorganiza os partidos no Brasil. Essa organização partidária vem a partir da criação de novos partidos que vão ser criados a partir, então, dessa reabertura dos partidos no Brasil. Partidos que vão ser criados, então, aliados a Vargas, como, por exemplo, o PDT, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, um partido ligado aos trabalhadores, principalmente massas urbanas, trabalhadores urbanos, dos setores industriais e pessoas ligadas aos sindicatos, ok? Então nós encontramos aí o PTB aliado a Vargas, principalmente porque os trabalhadores e os sindicatos são muito bem, eles agradecem Vargas pela criação da CLT. E o partido PSD, também ligado ao Vargas, um partido favorável ao Vargas, que é o Partido Social Democrata, no entanto, um partido
que é mais conservador. A sua composição é feita por pessoas ligadas a um programa que defendia, é claro, a legislação trabalhista, a intervenção do Estado na economia, mas são pessoas ligadas aos setores empresariais e coronéis que foram beneficiados durante o Estado Novo, ok? E partidos de oposição, como, por exemplo, a UDN, né, a União Democrática Nacional, que era um movimento altamente liberal, tinha esse forte apelo ao liberalismo e apoiava os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. A UDN que buscava uma oposição, então, até mesmo a partir de um discurso moralmente radical contra Getúlio Vargas, e está ligada, então, a esses setores liberais da economia. Nós temos outros partidos, como o PSP, o PRP e o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Em sua liderança, como secretário-geral do partido, Luiz Carlos Prestes, ele era o secretário-geral e estava ligado à Terceira Internacional, que seria essa instituição que coordenava as ações de todos os partidos comunistas vinculados, né, ao Partido Comunista Soviético. Mas o PCB, esse partido de esquerda no Brasil, ele muitas vezes vai ser colocado na ilegalidade. Por exemplo, ele volta a funcionar em 45, mas em 48 novamente é fechado. Então, o PCB ele tem certas dificuldades, né, de engajamento, mesmo colocando um político ou outro na Câmara dos Deputados ou enquanto senador. Luiz Carlos Prestes, ele sente essa dificuldade. Juntamente a essa liberação para a oposição e a criação de outros partidos, Vargas vai convocar novas eleições em 1945, propondo, então, uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Lembrem-se, nós estamos na Constituição de 1937. A polaca ganhou esse título, e uma Constituição altamente conservadora e altamente ligada ao regime ditatorial. Então, nós precisamos de uma Constituição nova, democrática. E então há a convocação de uma nova Assembleia Constituinte por parte de Vargas, apresentando também a convocação de novas eleições. Vargas, em 1945, ele vai acabar com a censura e vai anistiar os inimigos políticos, os presos políticos, sendo entre esses que foram anistiados o próprio Luiz Carlos Prestes. Bom, pessoal, com toda essa flexibilização varguista frente a essas mobilizações contra Getúlio Vargas, existe um grupo que não quer que Vargas saia do poder de forma alguma. Surge aí o movimento queremista. O queremismo, o queremos Getúlio no poder, como mostra nessa fotografia alguns cartazes, nós queremos Getúlio com ou sem constituinte, nós queremos Getúlio Vargas como presidente, salve o presidente Vargas. O movimento queremista é um movimento muito emblemático, que acontece em 1945, realizado por pessoas ligadas ao peleguismo, lembrem-se, ligadas ao sindicato, então, que foram beneficiadas durante o Estado Novo, aos funcionários públicos, que também foram beneficiados ao Estado Novo, a uma camada de trabalhadores industriais que foram beneficiadas com a criação da CLT, e a grupos comunistas. Aí você diz, Pedro, mas como assim o PCB vai, junto ao PTB, a apoiar o queremismo? Sim, vai apoiar. Por que essa ligação com o comunismo? Primeiro, porque Vargas, quando entra ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, ele está se declarando contra as ameaças do eixo, logo contra
o avanço do nazifascismo. Vargas, ao se aliar aos Estados Unidos, apresenta a sua posição de eliminação, de desnazificação da Europa. E quem está juntamente aliado aos aliados nesse extermínio do nazismo? Ora, a União Soviética, a URSS. Então, o Partido Comunista Brasileiro vai encontrar na figura de Vargas essa posição de contrária, então, à extrema-direita. Ao passo que Vargas, ele tinha um caráter nacionalista. Vargas, ele não era liberal. E por isso mesmo, o PCB também achava essa visão nacionalista de a figura de um chefe de Estado que valoriza a indústria nacional muito interessante. E, por fim, Vargas anistiou os presos políticos, dentre eles pessoas ligadas ao Partido Comunista Brasileiro, pessoas ligadas ao comunismo. Por isso mesmo, comunistas vão se orientar em virtude dessas mudanças, né, que Vargas propôs. Bom, então, havia uma atmosfera de mobilização social nessa época, e nessa atmosfera, o Vargas, querendo ou não, apoia indiretamente, apoia timidamente o movimento queremista, porque ele quer se manter no poder. Ora, o que acontece é que um grupo de militares que não estavam ligados diretamente ao governo de Vargas, temendo a manutenção da estrutura governamental daquela época, temendo até mesmo a manutenção, talvez, da ditadura, acaba afastando Getúlio Vargas do poder, assumindo provisoriamente o Estado brasileiro a partir de uma junta provisória. Esse golpe, vamos dizer assim, preventivo dos militares, vai colocar como presidente da República provisório o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o José Linhares. E quando o José Linhares, então, toma a presidência de maneira provisória, já em 1945, vai pleitear as eleições. As eleições serão realizadas e, assim, entre os candidatos, nós encontramos a vitória do general Eurico Gaspar Dutra como o primeiro presidente pós-Era Vargas. Dutra, lembrem-se, ligado às forças militares, um general, ele estava ligado diretamente ao governo de Vargas. Foi um dos generais que auxiliou Vargas na intentona comunista. Foi Dutra que auxiliou Vargas contra a Revolução de 1932, aquela revolução que acontece em São Paulo, que nós já falamos. Foi Dutra, então, que estava ao lado de Getúlio Vargas em determinados momentos. E o Vargas, ele vai, de última hora, apoiar o general Dutra. E esse apoio de Vargas vai ser decisivo para a vitória do então general. Bom, pessoal, nós começamos aí um regime populista brasileiro que estava dando seus primeiros passos. Nós vamos encontrar agora uma nova fase, que nós vamos dar o nome de fase populista no Brasil. Nessa última imagem do nosso slide, eu coloquei uma cronologia, né, com essa caricatura de Vargas, mostrando ele em cada fase. Em 1930, conseguindo, a partir da Revolução de 30, ou para alguns o golpe de 1930, conseguindo a presidência. Em 31, governando com plenos poderes, porque ainda era aquele governo provisório, sem Constituição. Em 32, um pouco contido, um pouco mais sisudo e preocupado,
porque acontece a Revolução em São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932. Em 33, após a Revolução, já mais feliz, em 34, a promulgação da Constituição de 34, em 35, aí, então, eleito como presidente desse período constitucional. Em 36, já mais preocupado com o início das manifestações, principalmente da ANL, e, por fim, em 37, ele mais sisudo, dando golpe de Estado, se tornando um ditador. Bom, dá para notar as diversas facetas de Getúlio Vargas aí nessa tirinha muito bem elaborada. Ok, pessoal? Por hoje é só, ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo.